Fala pessoal, tudo bem? Olha só, hoje eu vou dar uma aulinha para vocês bem rapidinha sobre suportes e resistências, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam nessa aula, tá? Suportes e resistências, eles são regiões, tá? Eles não servem como uma linha específica, né? E como é que você consegue começar a identificar suportes e resistências? Bom, existe um conceito, tá? Existe um conceito que como é que eu vou chamar? Suportes e resistências são pontos específicos no gráfico onde existe uma probabilidade que o preço encontre uma parada temporária, tá? Na tendência. Então, se você tem uma tendência de alta, e você encontra um suporte, a tendência é que quando o preço chegue aqui, ele encontre um suporte e continue o caminho para cima. Da mesma forma que a gente tem uma resistência aqui, é normal que o preço encontre essa resistência, rejeite essa resistência e caia novamente. E aí a gente entra naquela dicotomia. Ué, se a gente tem... Deixa eu diminuir só aqui para vocês entenderem. Se a gente tem uma resistência... Se a gente tem uma resistência aqui, mas ao mesmo tempo a gente tem um suporte aqui, o que vai acontecer quando o preço ficar trabalhando aqui? Ele vai ficar assim, ó, toque, 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 toque. Não, ele vai escolher. Ou ele vai romper essa LTA, que na verdade é uma cunha, né? Mas isso aqui não deixa de ser uma linha de tendência de alta. Ou ele vai romper essa LTA para baixo, ou ele vai romper essa resistência para cima e vai continuar esse movimento. Tá? Então, o que é mais importante de vocês entenderem, né? Um suporte, ele é uma área, uma zona, né, de compra que tem um volume suficiente para interromper uma queda. Então, o que aconteceu quando o preço chegou nessa região aqui? Nessa região aqui, o mercado entrou comprando, ou seja, essa região aqui, oh meu Deus do céu, eu sempre esqueço que aqui basta você dar um clique e não segurar. Essa região aqui são regiões onde o preço encontrou muitos compradores, tá? Existe muito volume de compra nessa região, muito volume de compra nessa região. Da mesma forma que existe muito volume de venda nessa região aqui. Olha como isso é verdade, né? Vamos botar o gráfico para cá como se não tivesse acontecido nada. Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, deixa eu ver aqui. Não, tá sim, ele pega a tela toda. Então, deixa eu voltar para lá. Então assim, ó, olha o que acontece aqui. O preço caiu, entrou compra, o preço subiu. Aí o que acontece? Entrou venda, entrou venda, entrou venda, entrou venda. Maravilha, então quer dizer que essa região aqui é uma região onde os players estão vendendo. Então isso aqui é uma resistência, né? Um suporte onde você tem um volume de compra significativo o suficiente para que o preço pare de cair. Olha aqui, ó. O preço caiu e parou. Deixa eu até colocar... laranja. Ou isso aqui não é laranja. Isso aqui é laranja? Ou dane-se. O preço caiu, encontrou um volume de compradores que não deixaram o preço continuar essa queda e o preço voltou a subir. Então, o que é isso aqui? Isso aqui é um suporte, porque tem volume e potência de compra o suficiente para impedir que o preço continue descendo. E o que é uma resistência? É exatamente o contrário. Tá? É uma região que tem volume e potência o suficiente para impedir que o preço continue a sua subida. Então, o preço tinha ido lá em cima e a gente teria um V-bottom, né? O que não deixa de... A gente pode ter um V-bottom no futuro muito próximo, mas enfim. Então, essa região aqui é uma região onde, tecnicamente, existe um volume de venda muito grande. Tanto que o preço está encontrando muita dificuldade de passar... Acho que eu vou até botar... Bom, vou usar isso aqui mesmo. Vou usar isso aqui. De passar dessa região aqui. Nossa, mano. Eu não me dou bem com TradingView, elipse. Caraca, não tem um negócio mais simples que uma bola. Eu quero uma bola, não uma elipse. Aí você tem que fazer uma linha para depois puxar a bolinha. Puta merda. Então, ó, o preço está com dificuldade de passar dessa região, porque é uma região onde você tem bastante fluxo de vendedores.
As pessoas chegam nessa região e optam por vender. Os players, né? Eu não estou falando de mim ou de você. Nós não somos players. Nós somos como é que é o nome? Rémora? Não. Nêmora. Eu esqueci o nome. Rémora, eu acho. Rémora, que são aqueles peixinhos, que ficam se alimentando da comida que sobra dos tubarões, né? São aqueles peixinhos que andam ali na parte de cima e na parte de baixo do corpo do tubarão, só esperando que aquelas migalhas de comida que o tubarão come caiam ali e encontrem o fluxo das rémoras. Eu vou até pesquisar. Puta, deixa eu pegar meu celular aqui. Calma aí. Eu acho que é rémoras, não é isso? Rémora, moleque! Rémora é o nome vulgar dos peixes da família Echineidae, que possuem a primeira barbatana blá 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 blá, com a qual se fixam a outros animais como tubarão. É isso aí. Então, nós somos as rémoras, tá? E os tubarões estão aqui vendendo. O que tu vai fazer? Tu vai vender também, tá? Então por isso que é importante você entender suportes e resistências, tá? Deixa eu apagar isso aqui, porque isso aqui é o gráfico diário. Vamos para um gráfico intraday para vocês entenderem como é que essa questão de suporte e resistência, LTA, LTB, funcionam, tá? IBOV, vamos botar aqui 1 hora. 1 hora é um gráfico bom. Olha aqui, ó. Putz, se bem que agora, depois dessa queda, todo o gráfico para trás fica muito pequeno, né? Então, vamos trabalhar com essa queda aqui. Então, olha que interessante, tá? A gente tem... uma coisa que é muito importante vocês entenderem. Suporte e resistência, LTA e LTB, são regiões e não linhas específicas. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: o preço ele não vai respeitar uma linha específica. Ele não vai respeitar uma linha especificamente. Então dificilmente você vai ver o preço. Deixa eu ver se tem como desenhar aqui. Eu acho que não. Não tem. Tem sim. É para usuário premium só. Tá bom, dane-se. Eu vou usar o meu ponto fixo. Então o que acontece? O preço não vai respeitar especificamente. Olha, o preço vem aqui, daí ele sobe. Daí o preço vem aqui, ele sobe. O preço vem aqui, ele sobe. Então é seguro você colocar o teu stop aqui embaixo? Não é. Por quê? Porque o preço não entende isso. Os jogadores desse jogo, os players desse mercado, eles não querem saber se tem uma linha ali. Eles querem saber da região que está mais barata. Então o preço pode muito bem descer e voltar. E aí ele volta a testar, e aí desce de novo. O mais importante é que nessa região ele encontra suporte, tá? Ele pode até romper, ele pode até violar, mas isso só se prova verdadeiro se o preço encontra esse suporte, viola esse suporte e não consegue voltar para essa região. E aí a gente tem um pivô de baixa, um reteste, enfim, tá? Então, por isso que eu quero que vocês entendam que... Calma aí. Caramba, como é que eu paro de fazer isso aqui? Aí, pronto. Então, eu quero que vocês entendam isso, tá? LTA, LTB, linhas de suporte e resistência são regiões. Então, vamos lá. Olha essa linha de tendência de baixa que a gente tem aqui, ó. Essa LTB. E o que... Ai, meu Deus do céu. E o que eu quero que vocês entendam? Toda vez que a gente tiver uma LTA e uma LTB, é mais provável... Ai, meu Deus. Eu tô apanhando isso aqui. É mais provável que o preço encontre essa resistência, esse suporte e retome o comportamento da mesma forma que uma média móvel. A média móvel nada mais é do que um suporte, uma resistência dinâmica. Por que dinâmica? Porque o seu preço vai variar, a sua localização vai variar. Então ela pode ser... Deixa eu ver se tem como fazer uma linha curva aqui. Acho que não tem. Tem. Então ela pode ser... não, gente, eu desisto disso aqui. Eu desisto disso aqui. Ferramentinha bizarra. Vamos pro meu ponto fixo.
Então ela pode ser assim, né? Ela pode ser assim. Tanto faz, o preço vai encontrar resistência nela, suporte, resistência, tanto faz, ela vai ter o preço modificado. Uma LTA e uma LTB não, tá? Ela tá sempre numa linha constante, sempre numa região constante, tá? Agora, como é que você faz por regiões? Olha que interessante aqui, ó, cadê? Retângulo. Olha aqui, ó, aqui a gente tem uma região, tá? De suporte. Olha que se você traçasse uma reta aqui, o que aconteceria, ó? Vamos dizer que você traçou aqui. Maravilha. Cara, tu não teria comprado. Por que tu não teria comprado? Meu Deus. Por que tu não teria comprado? Porque o preço não atingiu essa linha específica, mas ele trabalhou nessa região. Ou seja, essa região tinha um fluxo de compradores muito grande, que empurrou o preço para cima, tá? E por que quando a gente está numa tendência de baixa, numa tendência de alta, é importante você identificar esses suportes, essas resistências? Porque numa tendência de baixa, é mais provável, deixa eu usar o retângulo, é mais provável que o preço rompa esses níveis de suporte e de resistência, tá? É mais provável que o preço rompa. O que acontece quando o preço não rompe? É um sinal de que essa tendência pode estar revertendo, tá? E aí você tem um suporte e uma resistência. Aqui, ó, você tinha, ó, deixa eu até esticar aqui, ó. Ai, meu pai amado. Tem que apertar ESC. Olha aqui, ó, como essa região de suporte virou, junto com uma LTB, entrou como uma região de resistência, o preço jogou para baixo de novo, respeitando a LTB, daí o preço rompe, olha esse candle de força aqui, o preço rompe essa região e o preço volta a testar isso aqui como um suporte. E olha como ele perdura até hoje como uma região de suporte. Tá? O preço não conseguiu romper definitivamente essa região, voltou a retomar a negociação acima dele. Toda vez que o preço alcançar, ele vai se tornar um suporte. Então isso aqui é muito interessante até para você negociar no intraday, porque quando o preço alcançar essa região, você sabe que há chances muito grandes dele atuar como um suporte, dessa região de preço atuar como um suporte. Ah, então quer dizer que quando o preço encostar ali eu vou comprar? Não, você vai prestar atenção na ação do preço, no price action dessa região, para decidir se você vai comprar ou se você vai vender, tá? Vamos botar aqui, olha aqui, ó. LTB, o preço rompeu, mudamos a tendência, tá? Aqui a gente tem suporte e resistência. Suporte, resistência, suporte. Até aproximar um pouquinho. Oh, meu Deus. Beleza? Então o preço está trabalhando dentro de um canal. Tentou romper, não teve sucesso, voltou a trabalhar dentro desse canal. Então a gente sabe que quando o preço chegar aqui embaixo, provavelmente, ele vai ser rejeitado. Da mesma forma que foi aqui. Da mesma forma que foi aqui, teoricamente, estatisticamente, probabilisticamente, quando o preço alcançar essa região, ele será rejeitado também, tá? Por isso que é muito importante quando você trabalha, quando você está operando ranges, né? Quando você está trabalhando com, como é o nome dessa palavra em português? Range. Oh, meu Deus. Caraca, aí tem algumas palavras que só vêm da minha mente em inglês. Vamos lá, tradutor. Eu não tô nem acreditando que eu vou ter que colocar isso no Google Tradutor, cara. É uma incompetência do cacete, mas tudo bem. Range. Alcance. Porra, não é alcance. Bom, boa, faixa de negociação. Então, quando o preço está trabalhando dentro de uma faixa de negociação, é interessante você usar indicadores de exaustão, tanto de venda quanto de compra. É você trabalhar com volume, é você trabalhar com interpretação de candles quando chega perto dessas regiões, porque você está trabalhando em range, você está trabalhando numa região, numa faixa de negociação lateral, tá? Uma consolidação.
Tá bom? Então é muito provável que o preço chegue aqui e volte. Porém, você não pode sair comprando. Você vai ter que se basear no price action. É o que eu falei antes, né? O que eu falei, inclusive eu fiz um vídeo esses dias sobre isso. Análise técnica é como é que eu vou dar? É a alfabetização do trader. Price Action é um livro de Shakespeare. Que é que é exatamente isso. Ou seja, pela análise técnica, você vai entender o que é suporte, o que é resistência, LTA, LTB. Aqui a gente tem inclusive um canalzinho. Olha que bonitinho. Então, é normal que quando chegue nessas regiões, a análise técnica por si só não seja suficiente para você tomar uma decisão. Então, onde você vai ser mais reliable, onde que você vai depositar as suas decisões? No price action. Só que para você entender o price action, o pessoal gosta de uma moto barulhenta, né? Para você entender o price action, você vai ter que entender de análise técnica. Não tem como você escapar de um ou de outro. Tá? Você pode até não usar o price action, usar a análise técnica como uma forma de você investir para o longo prazo, né? Entendendo o timing. Isso também serve. Se você colocar, vamos ver aqui, ó. Se eu colocar, vamos colocar uma empresa qualquer aqui, Vale. Olha só. 60 não, vou botar o diário aqui. Beleza. Se você for pegar o gráfico da Vale para você investir no longo prazo utilizando a análise técnica, bom, você pode entender o seguinte. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma região de suporte, tá? Isso aqui é uma Caraca! Eu vou errar isso sempre. Isso aqui é uma região de suporte. Então, o que você poderia ter feito aqui? Você poderia ter comprado. Aqui também você poderia ter comprado. Ah, Felipe, mas despencou. Cara, despencou porque a gente está no meio de uma pandemia, porra. Isso vai acontecer ao longo da história. Da mesma forma que, vamos colocar aqui, vamos até colocar num gráfico um pouco maior. Semanal. Olha só, aqui a gente tem uma LTA. Então se você... Caraca. Então se você entende que nessa região aqui foi interessante você comprar, você não precisa entender de price action. Você entendeu que a tendência subiu, daí você tem... Vamos jogar o gráfico para cá, para vocês entenderem, tá? Aqui você teve uma região de resistência, onde o preço encontrou resistência. E no futuro, quando o preço passar dessa região, você pode muito bem comprar ele de novo. Isso é uma forma muito simples, muito básica de você comprar como investidor com a análise técnica. Agora, olha como o desespero das pessoas é infundado, né? Olha onde a gente está depois dessa crise, né? Agora a gente ainda está na crise do coronavírus. Olha onde a gente está, na faixa dos... A gente está agora na faixa dos 43, né? Mas olha até onde a gente foi, R$30. Pô, cara, em 2016 a Vale estava valendo 7 conto. Então as pessoas se desesperam por coisas que, porra, fazem o menor sentido, tá bom? Então, da mesma forma que, olha aqui que interessante, uma região de resistência, o preço subiu, alcançou essa região, caiu, despencou. Aí você pensa, nossa, e agora? Onde é que eu vou comprar? Beleza. O preço parou de cair aqui, tá? Ao mesmo tempo, o preço fez um outro fundo aqui, tá bom? E o preço rompeu essa resistência. Cara, numa análise técnica bem básica, qualquer investidor poderia ter comprado aqui. Qualquer investidor poderia ter comprado aqui. Até porque isso foi o que fizeram, né? Olha como esses dois candles aqui são muito mais fortes do que todos os últimos, sei lá, 10, 15 candles. E a gente está falando do gráfico semanal, ou seja, foi uma semana que os players compraram que nem os desesperados. E isso deu início a uma tendência de alta forte. A gente passou aí quase um ano. Não, outubro de 2016 a fevereiro de 2017. A gente passou 6 meses
subindo, com uma correção, mas subindo. E aqui é a mesma coisa, análise técnica clássica, básica. Quem comprou aqui sabia que estava comprando numa região de suporte e não se preocupou. Ah, mas eu preciso saber price action aqui. Não, cara, se você é um investidor, você não está colocando stop. Você está querendo comprar num preço melhor, tá? Você vê que existem várias estratégias e técnicas para você comprar sem precisar se preocupar com o preço, né? O que a gente chama de dollar average cost. Mas eu não vou falar sobre dollar average cost porque não é o sentido dessa aula. Aqui eu estou querendo ensinar para vocês suportes e resistências. Olha aqui, ó. Mais uma linha. Ai, meu Deus do céu, eu tô ficando muito puto. Mais uma linha de resistência. Então você poderia ter comprado aqui. Você poderia ter comprado aqui. Deu ruim? Não deu ruim. Mas também não deu bom. Mas seria tecnicamente ok você comprar aqui. Só que você tem que se ligar ao seguinte. Isso aqui era um topo histórico. Então, talvez fosse mais interessante você não comprar aqui e esperar esse rompimento. Ah, precisa saber price action? Você não precisa saber price action. Você só precisa esperar o preço passar aqui. É análise técnica clássica. Ah, Felipe, uma coisa, ela está diretamente ligada com a outra. Sim, eu concordo plenamente. Mas você não precisa necessariamente saber price action para operar isso aqui. Para você fazer compras mensais, compras semanais, não precisa. Tá? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham entendido que suportes e resistências são regiões, nem sempre o preço respeita uma linha específica. Você pode se beneficiar da análise técnica em suportes e resistências. Vamos voltar para o nosso IBOV lá que estava interessante. Ora, cadê? Aqui. Você pode se beneficiar de suportes e resistências, mas você precisa saber a ação do preço quando o preço chega ali. Fechado? Então, tomara que vocês tenham gostado, tomara que foi uma aula bem rapidinha, só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como é que funcionam suportes e resistências e como estatisticamente, né, eu não preciso, cara, olha só, isso não sou eu que estou dizendo, vocês podem olhar agora, estatisticamente, LTB, LTA, linhas de suporte, linhas de resistências, vão ser respeitadas até a hora que não sejam respeitadas mais. E olha que interessante, como é que você identifica que uma LTA e uma LTB pode deixar de ser respeitada? Quando o último fundo, vamos falar sobre LTB, quando o último fundo não é rompido. Tá? Ah, Felipe, aqui também não foi. Ok, mas o preço caiu. Então, tinha venda aqui? Não. Na minha opinião, não. Por quê? Porque, cara, fundo mais alto do que o outro fundo é um sinal amarelo de que a gente poderia estar interrompendo essa queda. Porém, a gente fez um topo mais baixo do que o outro topo. Então, se a gente tem um fundo mais alto do que o fundo anterior, mas a gente tem um topo mais baixo que o topo anterior, o que é isso aqui? É um triângulo. Tá? E olha o que aconteceu. O triângulo foi rompido. Ai, meu papai do céu. O triângulo foi rompido e o preço despencou. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido um pouquinho esclarecedor para todos vocês. E tamo junto. Até a próxima.